dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui nesse domingo ensolarado, né? Bonito. Eu vou iniciar então o nosso trabalho no momento com a leitura do capítulo 137 do livro Vinha de Luz. O título é Vida Conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Vamos então agora fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a todos esses companheiros aqui de caminhada, esses espíritos superiores que nos auxiliam em cada trabalho aqui nessa casa, que olham por cada um de nós. Pedir a eles que essa palestra de hoje seja recebida por cada um de nós com muito carinho, com muita atenção e que possa nos ajudar no nosso caminho de evolução. Agradecendo ao nosso irmão que veio se disponibilizar e que tudo corra como deve ser, né? Obrigada, Pai. Que a paz do Cristo esteja junto a todos nós nesse encontro fraterno de paz e de luz. Inicialmente, eu peço desculpa aos amigos, porque nós estávamos agendados e precisávamos fazer uma mudança. E com isso nós mudamos a data. Estamos hoje aqui com os companheiros, mas era para estarmos ao mesmo tempo. Então, eu peço desculpa àqueles que têm feito essa troca. Às vezes acontecem coisas que a gente não tem controle. Hoje nós vamos falar
para todos sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. O espírito, ele não tem o corpo físico, mas no momento em que ocorre o desencarne, ele carrega todas as sensações do mundo material, até por uma questão evolutiva. Quando a gente assistiu aquele filme Nosso Lar, muitos devem ter visto os espíritos sentindo fome, sentindo frio, em sofrimento. Isso tudo são resquícios, reflexos da falta de evolução do espírito. A prova é que em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, isso não conta no filme, mas no livro tem, houve uma discussão acirrada entre dois departamentos, um deles ligados à alimentação, acreditem, aonde a principal discussão estava ligada à forma com que a comida seria apresentada. Ou seja, havia um grupo que achava que a comida deveria ser líquida ou vaporosa, e o outro grupo achava que a comida deveria ser sólida. Já devem ter lido alguma coisa aonde o espírito que desencarnou desperta numa enfermaria, e nessa enfermaria eles oferecem água, sopa, e após beber água, tomar a sopa, o indivíduo se sente melhor, mais forte, porque a energia que ele precisava para se reequilibrar lhe foi oferecida na forma de água ou sopa. Porque o espírito não tem órgãos físicos como nós temos para produzir uma digestão. Então, ele acha que está tomando água, mas ele está tomando energia em forma de água. Vocês já devem ter visto em desenho animado, que é muito comum, personagens sendo atraídos pelo cheirinho da comida da cozinha. E às vezes a gente vê aquele desenho animado engraçado, desenhos mais antigos, em que o indivíduo sai aquela fumacinha da cozinha e o indivíduo vai fungando e aspira aquele cheirinho. O espírito, ele também pode se alimentar dessa forma. E André Luiz fala isso, que quando eles estão aqui na Terra, em trabalho assistencial, eles retiram da natureza a energia para se revigorar. E como é que eles retiram? Fungando, isso seria a expressão mais apropriada, respirando. Vocês já observaram que às vezes, quando nós vamos à praia ou vamos à montanha fazer uma viagem, que a gente respira aquele ar, né? Ou na praia inspira assim, e tem uma sensação gostosa, como se você não estivesse apenas respirando o ar que vem do oceano, as energias salutares no mar,
você está absorvendo elas. Olha que interessante isso. Nós, como estamos conversando sobre esse assunto, a gente já está sabendo disso. Mas o espírito, o indivíduo que não tem a mínima noção, ele pode muitas das vezes sentir frio, sentir fome, sentir um cansaço demasiado e outras coisas pitorescas, como por exemplo, se apresentar no plano espiritual barbado, com cabelo grande, porque a fixação mental leva ele a ter essa sensação. Naquele livro Violetas na Janela, o personagem principal era uma menina chamada Patrícia. E a Patrícia, ela conta que havia uma senhora que ela sempre se apresentava com um terninho cinza, claro, extremamente alinhada. E ela dá a entender como se aquele terninho tivesse sido passado, engomado. O espírito plasmou aquela roupa. E alguns espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas, eles se apresentam com a vestimenta que eles desejam. Como, por exemplo, na nossa casa espírita, Consolador, nós temos um guia protetor que ele se apresenta com uma toga como se fosse um romano. Não digo tipo romano, mas alguma coisa parecida com tal. Então, mas por quê? Porque ele fixa o pensamento e se projeta assim. Então, por exemplo, o sofrimento, a sede, a fome, elas refletem a pouca evolução moral do espírito. André Luiz, no filme Nosso Lar, aparece num charco de lama. Mas no final do filme tem uma cena muito emblemática, quando ele chega na casa em que ele morava na terra para visitar sua família. Ele descobre que sua esposa, a viúva, tinha se casado e estava muito mais apaixonada pelo segundo marido do que estava com ele. Até porque ele é um homem ausente, ele é um pesquisador, e aquilo deixa ele tão chateado, com tanta raiva, que ele abaixa o padrão vibratório. Essa cena é muito interessante. Ele estava em frente à casa e de repente ele se vê num grau. Ele muda o padrão vibratório. Ele sai daquele local e vai se ver num grau. Quando ele se vê num grau, ele percebe que tudo é uma mudança vibratória. E aí ele consegue manter a paz interior e retorna para frente da casa. É quando uma enfermeira que fez amizade com ele, agora me fugiu o nome dela, Narcisa, aparece para auxiliá-lo a dar passes no atual marido da antiga esposa dele, porque estava doente. E esse gesto altruísta de André Luiz garantiu que ele fosse recebido em nosso lar como cidadão do nosso lar. Então, a questão percepções e sensações vai variar muito com o amadurecimento do senso moral do espírito.
e também com a capacidade do espírito de se desligar da cena em que ele se encontrava. Como nós já tivemos relatos em reuniões mediúnicas de pessoas que estavam no hospital, enfermas, de repente elas se viram na casa espírita, não sabem como. Num piscar de olhos, elas do hospital foram parar na reunião mediúnica. Chegando na reunião mediúnica, se surpreenderam com aquela situação. E quando nós tivemos a oportunidade de conversar, explicar, ela foi se desligando mentalmente da situação em que ela se encontrava, e ela se surpreendeu porque de um momento para outro ela deixou de estar com a roupa do hospital e se viu com uma roupa completamente diferente. Alguns casos, o espírito ainda se vê com a roupa que foi sepultada. E quando ele passa por esse processo de esclarecimento na reunião mediúnica, ele começa a se ver com uma outra roupa, com um outro semblante, com uma outra estrutura completamente diferente. E ele se surpreende porque ele vai mudando o seu foco. Por exemplo, nós sabemos que lá fora está um calor danado. Nós estamos aqui no ar-condicionado. Nós poderíamos estar nos queixando que lá fora está calor, mas ao mesmo tempo estamos aqui conversando, trocando ideia. É lógico que o ar-condicionado ajuda, mas antigamente não tinha um ar-condicionado e era no ventilador. A maneira com que nós nos posicionamos diante da vida vai depender muito do nosso desejo de querer melhorar. Então, por exemplo, Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, ele conta a história que quando ele desperta no plano espiritual, ele se encontrava em condições péssimas. E ele foi resgatado por uma equipe do Hospital Maria de Nazaré e levado para uma enfermaria onde ele passou todo um trabalho de limpeza, de higienização. Aí vocês podem até pensar, mas o trabalho de higienização, o espírito vai tomar banho? Não, mas o pensamento dele, concentrado na realidade que ele se encontrava, faz com que ele produza um quadro que precisava ser limpo. André Luiz, quando ele vai para aquelas câmaras de retificação em nosso lar, aonde vários espíritos estão ali em condições deploráveis, enfermos, e aparece o espírito vomitando, e André Luiz indo lá para limpar o vômito. Mas como é que o espírito vai vomitar se ele não tem estômago? O que ele está vomitando? Ele está vomitando projeções mentais das situações que ele viveu. Então, se ele conseguisse se conscientizar que ele não tem mais o organismo físico, que a sensação de frio, a sensação de calor é o corpo orgânico, ele carrega isso,
por conta das suas imperfeições, por conta da sua evolução. É lógico que mesmo a gente sabendo disso, a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra. A gente vai mudar aos pouquinhos, porque a quantidade de espíritos que se manifestam nas reuniões de desobsessão, pedindo um copo d'água, pedindo algo para comer, é muito grande. E às vezes a orientação a ser dada é que eles recebam, não, aguarde, meu irmão, você vai ser atendido, você vai receber o que você precisa no tempo necessário para que haja uma adaptação. Ninguém sai de um extremo para o outro como se desligasse o interruptor. É necessário um período de transição entre o frio e o calor, entre o bom e o ruim. E nessa transição, para que o indivíduo vá tomando consciência, porque eu ainda vou mais além. Não basta você querer dar um choque de realidade dizendo a verdade, porque se ele não está preparado para entendê-la, aquilo ainda pode tornar o quadro pior. O que acontece? A gente tem que ir fornecendo as informações à medida que ele vai perguntando, é que nem criança pequena, e chega e pergunta, por quê? Você responde o que ele perguntou. Se ele não perguntou mais, você não puxa assunto. Deixa que ele, com o passar do tempo, vá percebendo. Por quê? É como se fosse, imaginemos, um termômetro, aonde o nível de compreensão vai se dando à medida que o espírito vai percebendo. É como se eu chegasse aqui e contasse uma piada. Metade do pessoal entendeu, outra metade não entendeu. Eu explico. Aí as pessoas entendem. Só que nesse caso, o indivíduo precisa perceber. Precisa perceber porque o amadurecimento do senso moral depende dele perceber. Eu ainda vou mais além. Existem aqueles que não querem perceber. Inclusive, é uma questão que nós estamos pensando em apresentar na Casa Espírita. Nem todos evoluem, porque nem todos querem evoluir. Só evolui quem deseja evoluir. Ah, mas não é bem assim. Em alguns aspectos é. Porque se o indivíduo se der conta que ele não avança pelos erros que ele já cometeu e pelas formas de pensamento que ele ainda acaba nutrindo, como a companheira leu aí na página inicial, ela leu ali um negócio interessante na página inicial. Nós acabamos ficando parados no processo evolutivo, por quê? Porque eu ainda acabo me completando com coisas que eu sinto necessidade. Haja vista, nós estávamos conversando há pouco, e para fazer uma dieta rigorosa, não é todo mundo que está preparado. Por quê? Porque nós temos assim uma certa dependência quase que emocional de determinadas coisas, né? Pão, por exemplo, o pão francês torradinho com manteiga, uma Coca-Cola geladinha com cabeça. Então o que acontece? Nós temos uma dependência emocional. Existe uma diferença entre você abrir mão forçado
e você naturalmente renunciando. Esse processo de percepção e sensação, ele se acentua à medida que o espírito tem dificuldade. Agora, se ele deseja se modificar, é diferente. É o que aconteceu no livro Memórias de um Suicida, quando a caravana do Hospital Maria de Nazaré chegou para recolher as pessoas naquelas cavernas, que o próprio Caminho Castelo Branco ficou curioso. Por que eles não haviam sido retirados antes? E aí, o próprio Epaminondas de Vico é uma cidade na Espanha. Teve um dia até que eu achei que fosse na França, mas é na Espanha, ou na Itália. Eu pensei que fosse alguma coisa assim, mas é Espanha. Epaminondas falou uma coisa assim: mas nós estivemos aqui em frente a você e você não nos viu. Mas como? Pela diferença vibratória. E como é que você sabia que nós estávamos preparados para ser retirados? Porque no momento em que vocês vão se depurando, ocorre uma mudança no semblante seu na condição espiritual, visível para nós desencarnados que já estamos numa condição diferente. Que um dia você perceberá, aqueles que conseguem sair desse quadro facilmente são percebidos. E Camilo Castelo Branco ficou na dúvida. Então nós vamos até lá na próxima excursão, você já está em condições, e você vai nos acompanhar. Ele foi, chegou lá, foi na mesma caverna onde ele foi retirado. Haviam outros espíritos ali. Ele se dirigiu aos espíritos, e os espíritos não perceberam a presença dele, porque estavam tão cristalizados nas suas necessidades, nas suas percepções e sensações, que viviam os seus sofrimentos. Então, até mesmo, vejam bem, até mesmo depois de serem recolhidos daquelas cavernas e levados para as enfermarias, cada um reagia de uma forma diferente. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, alguns mantinham o sofrimento de tal forma que apresentavam esse sofrimento no próprio corpo espiritual. Mas por quê? Porque eles foram contra as leis morais da vida. Então, até que ocorresse uma correção no perispírito por parte dos mentores do Hospital Maria de Nazaré, o espírito, ele era portador de uma deficiência, um desequilíbrio. Só para vocês terem uma ideia, Gerson Sestini e Romeu Brisse escreveram um livrinho chamado Inesquecível Chico, que eu acredito que a casa deve ter na livraria, biblioteca. Nesse livrinho conta uma história muito interessante, que alguns jovens de São Paulo, que foram até Pedro Leopoldo visitar o Chico, da Federação Espírita de São Paulo, foram até lá para visitar o Chico. O Chico convidou esses jovens espíritas para assistirem à reunião e disse assim: puxem cadeiras e sentem aqui comigo, que eu quero que vocês acompanhem o atendimento fraterno.
Aí eles ficaram e foram acompanhando o atendimento fraterno, mas não me interrompam em nada. E o Chico atendeu um, atendeu outro. De repente veio uma senhora da roça, eu acho que eu já contei essa história, trazendo pela mão uma menina dos seus 3, 4 anos, muito bonita criança, mas com o semblante totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Era visível o desequilíbrio daquela menina. Aí, após o atendimento, a mulher chorou abraçada com o Chico colocou a menininha no colo e foram embora. E o Chico virou para aquele grupo de rapazes e falou assim: situação muito complicada essa. Essa menina foi uma mulher muito bonita, mas extremamente passional. E por conta de um amor não correspondido, ela cometeu suicídio, pegando uma arma do pai e dando um tiro na cabeça. Esse tiro lesou os centros de força do cérebro. A única solução foi reencarnar nessas condições que vocês acabaram de ver, para que ela possa, nessa nova encarnação, reestruturar os centros de força que ela própria lesou. Olha que interessante. Então, o sofrimento do espírito, ele é relativamente proporcional ao seu nível de evolução moral. É lógico que o espírito que regula conosco, moralmente falando, desencarnado que ele se encontra, ele vai sofrer junto com a gente, por simpatia, por afinidade, mas nunca poderá ser um mentor nosso. Por quê? Porque senão ele vai se compactuar com a nossas questões. Ele tem que estar numa condição moral mais elevada para nos ver com compaixão. Ele não pode ter uma afinidade conosco de igual para igual, porque senão ele vai comprar a nossa briga com as coisas passionais que a gente vive na Terra. Ele tem que olhar para nós como espíritos em processo de evolução e olhar e dizer: tudo passa. Como o próprio Chico um dia pediu ajuda a Emmanuel, dizendo assim: Emmanuel, você tem acesso a Maria de Nazaré? E Emmanuel falou para ele: tenho, Chico. Peça a ela para interceder pela essa situação difícil que eu estou vivendo. Emmanuel, pode deixar, Chico, que eu vou conversar com Maria. Quando ela responder alguma coisa, eu te digo. Passado algum tempo, o Chico indagou: Emmanuel, você esteve com Maria de Nazaré? Estive, Chico. Falou o meu caso com ela, falei. O que ela disse? Ela disse que tudo na vida passa. E isso que você está vivendo não tem para passar. Então, vejam bem, mesmo o Chico sendo quem o Chico é, não era, porque ele ainda continua vivo, ele sofria. Sofria por conta da morte de um cachorrinho. Todo mundo conhece a história da boneca, aquela cachorrinha que o Chico gostava, mas que por acaso não era do Chico, era uma cachorrinha simpática. O cachorrinho do Chico era o Brinquinho. Brinquinho que era o cachorrinho dele. Se vocês botarem lá no YouTube, Brinquinho, o cachorro do Chico, né? Que aí tem uma história interessante, que um dia o cachorrinho morreu e o Chico ficou muito triste. E um dia o Chico andando na rua, um cachorro começou a segui-lo. E ele não sabia porquê. Aí a Emmanuel apareceu e disse para ele: Chico, você não percebeu não? É o Brinquinho, que
que reencarnou e está aí. Reconheceu você, está vindo atrás de você. Né? Aí o Chico ficou tão envolvido que a dona do brinquinho deu o brinquinho para o Chico. Né? Diz que já que eles se conheciam de outras vidas, que ela, se ele quisesse, podia ir com ela. Então é interessante essas histórias, porque a gente vê que a questão do sofrimento é relativamente proporcional ao nosso nível de evolução. Tem pessoas que sofrem mais do que outras, e às vezes aquela que não entende diz assim: você parece que não tem coração, é fria, as coisas estão acontecendo e você reage de maneira tão natural. Ué, mas cada pessoa evolui no ritmo, não é verdade? É lógico que nós não vamos olhar para o que se passa no planeta e dizer assim: ah, isso está acontecendo lá. Nós temos problemas graves acontecendo no Brasil, graves. O número de desencarnes que acontecem no Brasil diariamente, os problemas, as filas intermináveis nos postos de saúde, todo tipo de atendimento público é complicado. Então, são desafios à nossa paciência, que parece que eles querem levar a gente ao extremo para ver até onde a gente aguenta ou explode. Porque chega um determinado momento que você diz: meu Deus do céu, isso tudo está me ensinando algo. Eu não sei o que é, mas só pode ser para ensinar. Porque Deus não permitiria que a gente passasse por tudo que nós estamos passando meramente por passar. É uma aprendizagem, uma escola onde existem várias dinâmicas. Estamos agora numa dinâmica, paramos, foi um tempo que nós estamos dando para refletir, para quando sairmos lá fora, pegarmos o calor, a irritação das pessoas, a impaciência das pessoas, a gente não tornar a coisa pior. Vamos tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance. Ah, mas se a gente não conseguir, o que importa é fazer o que está ao nosso alcance. Ah, se o outro não compreendeu, a cada um de acordo com as suas obras, a cada um de acordo com a sua compreensão. Eu tenho uma colega, eu trabalhei em Petrópolis bastante tempo e fiz algumas amizades. Eu tenho uma colega de trabalho que virou uma amiga. Esse ano ela e a irmã e o irmão mais velho perderam, se a gente pode dizer assim, a mãe. A mãe desencarnou com 92 anos. E cada um deles tem uma visão do contexto. E eu conversando com ela, que a gente tem a chance de fazer live, né? Eu falei para ela: olha só, você fez o que estava ao seu alcance, mas aquela sensação de que eu podia ter feito um pouco mais é uma característica dela, tem a ver com a percepção e sensação. Às vezes a gente se dá conta: puxa vida, eu fiz realmente o que estava ao meu alcance, mas eu precisava passar por isso para ressignificar os meus sentimentos. Ressignificar. Mas como ressignificar? Será que o que eu sinto em relação ao meu semelhante é alguma coisa, digamos assim, é a compaixão que eu me refiro? É o sentimento de atenção? Será que eu tenho a boa vontade, a paciência para lidar com todos que passam pelo meu caminho? Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, estava indo para a fazenda Modelo. Na época não tinha modelo.
Ele estava indo a pé e nem tinha dinheiro para ter cavalo. Estava indo para a fazenda e uma senhora interrompeu ele no caminho. Chico, eu preciso falar com você. Aí o Chico olhou o relógio e falou: minha senhora, eu estou atrasado, eu trabalho. Vá no centro hoje à noite. O centro funcionava todo dia. Lembrando que na época não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada. Eu acredito que a distração era em torno de ao centro. Também, além do trabalho espiritual, era um ponto de encontro. Né? Todos eles se reuniam lá. E todo dia tinha reunião. Houve uma época que quando o Chico começou o trabalho, ele abria as portas do centro e fazia a leitura do Evangelho no centro vazio, de encarnados. Aí Emmanuel disse: um dia vai entrar alguém. A primeira pessoa que entrou e sentou em frente ao Chico para assistir foi um cachorro. E curiosamente, centro em cidade do interior tem cachorro ou gato. É um negócio interessante isso. Aqui não dá, é difícil um negócio desse, né? Mas naturalmente os bichos parecem que são atraídos e vão. Então o cachorro vai que assistir a reunião que o Chico fazia. E o Chico, né, fazia esses estudos com o objetivo de trazer espíritos para ali, encarnados e desencarnados. Mas a senhora estava muito aflita e o Chico falou: vá na reunião hoje à noite, a gente conversa com calma. O Chico se despediu dela, andou uns 3 passos, apareceu o Emmanuel. Chico, volte lá e atenda ela. Mas Emmanuel, eu estou atrasado no trabalho, 10, 15 minutos não vão fazer diferença nenhuma. Volte lá e converse com ela. Aí Chico voltou, conversou, ela chorou, estava com problema com o filho, passou. Ela deu um grande abraço no Chico, e o Chico se despediu, e já estava voltando novamente no caminho, a Emmanuel apareceu outra vez. Aí Chico virou para ele: o que eu fiz dessa vez? Você se vira agora e olha para ela. Aí Chico se virou e mediunicamente ele viu sair dela flocos coloridos, vermelho, verde, azul, com cores radiantes que iam em direção a ele. E tocando nele, produziu uma sensação de bem-estar. Ele virou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, o que é isso? Aí Emmanuel sorriu e disse para ele: isso se chama gratidão. Então, as sensações, elas vão variar conforme a nossa evolução. E olha, eu vou dizer uma coisa: não adianta nós conhecermos toda a codificação de cabeça, se nós não tivermos a prática do exercício da caridade do coração. Não adianta. Ah, mas a gente vai conseguir isso nessa encarnação? É difícil. Mas a gente pode começar. Se a gente começa hoje, fica mais fácil na próxima. Eu conheço uma história interessante de uma, não sei se foi aqui contado, mas eu acho que foi lá no Consolador. Uma senhora com uma idade avançada resolveu estudar língua estrangeira. Ela já com 75, 80 anos resolveu aprender inglês. Aí comentou com o dirigente da reunião, né? E falou: mas por que a senhora está aprendendo língua estrangeira já nessa faixa etária? Mas não foi você mesmo que disse que se eu começar a investir nessa encarnação na próxima, eu já vou estar um pouco melhor? Então, agora vocês vejam,
isso parece até piada, né? Se ela acredita realmente que se ela estudar hoje com afinco, ela terá facilidades na próxima encarnação. Eu me lembro da época que nós estudávamos, que inglês para alguns colegas era como se fosse chinês. Ninguém entendia aquilo, era uma coisa assim quase infernal. A maior dificuldade era língua estrangeira. Por quê? A gente não sabe falar, nossa, quanto mais. Isso tudo tem a ver com uma resistência do próprio espírito em querer evoluir. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, já estou muito velho para mudar. Já estou muito velho para pau que nasce torto, morre torto. Essa história. Ou, por exemplo, não, e já me aposentei da casa espírita, já estou há muitos anos de trabalho, se souber um negócio desse, né? Estremece onde está. Porque pela história que eu conheço, até os 90 e poucos anos ele vinha aqui. Então ele teve a consciência de que espírita não aposenta, principalmente se tem saúde física. Tem pessoas que moram uma quadra, 2 quadras na casa espírita, mas não vão. Hoje não vou não, está muito calor. Estou falando sério. Aí você diz assim, se o indivíduo quer se modificar, por que ele não se esforça? Por causa do apego que ele tem às suas paixões. Para que, enquanto ele estiver dependendo de se manter ligado às suas paixões, vai ser difícil. Eu conheço um caso contado por um trabalhador de uma casa espírita que foram fazer distribuição de comida à noite numa época em que não havia essa quantidade toda de moradores de rua. Eles colocavam a sopa nas latinhas, aquelas latinhas de leite em pó, recolhiam as latinhas de leite em pó, ou pegavam caixinhas de longa-vida, né? Cortavam, lavavam e levavam. E que quando chegou para oferecer para o indivíduo que estava embaixo da marquise lá, ele ainda falou, mas sopa? Eu quero comida. E eu vi uma situação, ninguém me contou, em que na hora que foi entregar alguma coisa para ajudar o indivíduo, ainda reclamou, dizendo que isso daí me dazia. Aí você pensa assim, tudo bem. Ele não pediu, mas se você não faz também, aí fica a questão da consciência. Eu preciso ter a minha consciência em paz comigo mesmo. Quando eu estiver em harmonia comigo mesmo, as minhas percepções, as minhas sensações, elas serão relativamente proporcional ao meu grau de evolução. Muitas das vezes nós temos necessidades. As pessoas antigas, pessoas do interior, não conseguiam comer sem carne. Muitos devem se lembrar disso. Se não tivesse carne no prato, a refeição estava incompleta. Então, por exemplo, para pessoas que vão para o hospital, a comida de hospital é grossa, não tem gosto de nada, nem sal coloca, não é verdade? A gente às vezes vai... Mas há uma diferença entre você reconhecer isso e você falar com certo desprezo, como se você estivesse ali e tivesse que servir uma feijoada, né? Então, são coisas
que nós precisamos rever no nosso dia a dia, hábitos que nós precisamos rever. Nós trazemos atavismos de outras encarnações. O que seriam os atavismos? Explicando melhor, condicionamentos. E esses condicionamentos entranhados no espírito é que vão produzir as sensações. Porque se o frio, o calor, a fome, tá? O sofrimento vai estar ligado diretamente às sensações do corpo orgânico, não tendo corpo, por que essas sensações perduram? Porque nós ainda estamos muito animalizados. As energias que nós nos nutrimos são energias muito animalizadas. André Luiz ficou 8 anos no Umbral, porque ele precisava se liberar de todas as energias deletérias que ele ainda carregava. Por quê? Porque André Luiz acabou desencarnando antes do tempo, assim como Manuel Filomeno de Miranda, ou Camilo Castelo Branco. Tanto Camilo Castelo Branco como André Luiz permaneceram no umbral o tempo que eles precisavam para poder liberar todo o fluido vital que eles ainda tinham, que animalizava o corpo. À medida que o corpo espiritual vai ficando mais sutil, mais rarefeito, as sensações elas vão diminuindo. Mas aí eu volto ao ponto. Nós queremos realmente nos melhorar? Se nós queremos, nós vamos ter que fazer um esforço. Da mesma maneira que o jovem que quer fazer prova para o Enem, o jovem que quer fazer prova para um vestibular, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele tem que se esforçar, ele tem que se capacitar. Nós estamos tentando nos capacitar em informações para nos ajudar a compreender que as nossas dificuldades, elas são relativamente proporcionais aos nossos comprometimentos e à nossa pouca evolução. Mas ninguém vai conseguir dar um salto, a natureza não dá saltos. A natureza é uma escadaria que todo dia a gente sobe degrauzinho, e à medida que nós vamos nos melhorando, a gente vai se aprimorando. No livro Memórias de um Suicida é interessante, porque são 10 indivíduos na mesma enfermaria, que Camilo Castelo Branco. 10 situações completamente diferentes. Camilo Castelo Branco, quando percebeu a realidade espiritual, ele ficou tão temeroso em reencarnar que ele pede para permanecer no Hospital Maria de Nazaré o tempo máximo para poder aprender tudo o que ele poderia, para que ele pudesse reencarnar mais preparado para errar menos. A nossa grande questão, nós temos uma grande questão que de vez em quando ela nos vem à mente. É quase impossível num planeta como esse que nós nos encontramos, com o contexto do planeta como um mundo de provas e expiações, que a gente não erra. A página inicial que ela deu, eu achei muito oportuna, porque nós estamos vivendo um momento em que é difícil
levando em conta os arrastamentos, os prazeres do mundo material. A gente não nasce sabendo. Você não traz um manual de informações, faça isso, não faça aquilo. Nossos pais não tinham uma capacitação que pudesse dizer, não, nós vamos preparar o nosso filho para que ele não cometa determinados erros, não cometa determinados equívocos. Olha, sem nenhuma crítica, a evangelização de 60 anos atrás deixava a desejar, porque ela se limitava muito a nos ensinar como uma historinha os acontecimentos bíblicos e não procurar chamar a atenção do que é certo, do que é errado, talvez por uma questão de mas e o livre-arbítrio? Sim, todos nós temos direito a ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que vai nos ajudar a crescer. Mas se você compreender, não é conhecer, não, compreender a natureza do sofrimento, você vai ver que existe uma relação entre o sofrimento e o mau uso do livre-arbítrio. Então eu vou ajustar, calibrar, se eu posso dizer assim, o meu livre-arbítrio, como calibro dentro do ar-condicionado, de maneira que não fique calor nem frio. Vamos tentar criar um ajuste, mas para isso, às vezes, é necessário uma encarnação. Olha, acreditem no que estamos compartilhando com os amigos. A gente reencarna e leva 10, 20, 30, 40 anos, 45, 50 anos para perceber algo que a gente nunca percebeu. Aí você para e pensa, gente, quanto tempo se passou e eu não percebi isso? Por que eu não percebi? Porque há coisas que fazem parte do contexto do planeta em que nós nos encontramos, em condições evolutivas, que às vezes você toma aquilo como uma coisa normal. Isso seria, a grosso modo, a banalização dos erros que a nossa sociedade assina embaixo. Quando a gente começa a perceber que nós banalizamos uma série de coisas, vamos dar um exemplo. Existem pessoas aqui, um exemplo prático. Se existem pessoas na comunidade aí que resolveram ter 10 filhos, o problema é deles. E dentro dessa banalização de interpretações, a gente muitas das vezes se esquiva a determinados compromissos que poderiam nos ajudar a nos melhorar. Como? Aumentando a nossa sensibilidade, porque às vezes é uma questão de sensibilidade. Eu costumo dizer lá no Consolador que o último a sair, pelo menos apague a luz, desligue o ar-condicionado, coloque a cadeira no lugar. É tão pouco. E geralmente eu fico por último. Fico por último. Então é você que tem que... Porque acaba que você fala. Então, pelo menos que eu faça aquilo que eu estou falando. Né? Porque, às vezes, o processo de mudança começa de dentro para fora. Por isso que o Cristo dizia, não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. E é um combo, palavra nova, né? Que
que a gente vê. E dentro desse combo de questões, existem muitas que só o tempo para nos ensinar. Mas a gente tem a bênção da doutrina espírita, a gente tem a oportunidade da ajuda que os espíritos nos dão e que a gente possa aproveitar da melhor maneira a estadia aqui na Terra para o nosso conhecimento, para a nossa melhora, para o nosso entendimento, porque da mesma forma que nós já tivemos testemunhos de espíritos que não têm a mínima noção do que está acontecendo, nós temos testemunhos de espíritos que se apresentam nas reuniões de desobsessão, tendo a plena consciência e agradecendo pela oportunidade de, enquanto estavam vivos aqui na Terra ou encarnados, terem chance de terem recebido essas singelas orientações. Eu desejo aos amigos um dia de paz, um dia de luz, que Jesus nos abençoe a todos e um bom domingo para os companheiros. Que assim seja. Bom, então, antes da oração, da prece final, primeiro agradecer ao nosso irmão Hélio, Eu acho que a mensagem hoje tem tudo a ver com nosso melhoramento aqui, progresso individual do poder. Vou dar só um lembrete da questão do mercadinho, que a semana que vem é a última semana para fechar a bolsa desse mês. Então, quem quiser contribuir, que ainda não fez, fazer hoje ou semana que vem, tá bom? Vamos então, antes de ir para o passe, lembrando que a gente vai fazer a oração final aqui, e aí quem for para o passe, mesmo quem não, que vai embora, tudo em silêncio, tá, gente? Concentração para que o passe funcione, para que a gente possa receber o que cada um está precisando aí. Então vamos fechar os olhos, elevar os pensamentos, agradecer por essa mensagem que nós recebemos hoje, para que a gente possa agora trabalhar, aqui dentro de cada um de nós, para colocar em prática, para que a gente possa usá-la aí no nosso caminho de evolução, para que nós possamos ser exemplo para quem está próximo da gente, para que também ajude esse próximo nessa caminhada. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Que o Senhor olhe aí por essa semana que se inicia, para que seja uma semana de paz, de harmonia, de amor, não só em nossas casas, não só conosco, mas com todo esse nosso planeta, que está em ebulição, para que as pessoas recebam essa sensação de paz e de amor.